Conversa. E aí, turma? Bom ou não? Aqui é o Edson Liberato. Estamos começando mais um podcast do Chão à Gestão. O podcast que quer ajudar você que trabalha na área de manutenção a sair do chão de fábrica e alcançar um cargo de gestão nas empresas. E como sempre, com o nosso co-host favorito, que é Zé Henrique. E aí, Zé, tudo bem? E aí, tudo bem? Bom dia a todos aí. É isso aí, pessoal. Hoje nós vamos falar de um assunto super interessante, como que é a área de manutenção dentro de uma indústria de elevadores, né? É uma área que muito grande, né? Tem multinacionais trabalhando dentro de solo brasileiro e você talvez nem saiba que existe área de manutenção nesse departamento. E para falar conosco hoje sobre isso, trouxemos aqui o nosso convidado Flávio de Deus. E aí, Flávio de Deus, tudo bem? Tudo bem, bom dia. Vamos falar aí sobre gestão e manutenção, instalação de elevadores, né? Nesse ramo aí. Agradecer vocês aí pela oportunidade. Perfeito, Flávio. Não tenho dúvidas que o conteúdo aqui vai ser rico. O Flávio é um cara extremamente experiente na área de manutenção, extremamente experiente nessa área que a gente vai abordar aqui hoje. Mas antes de entrar no conteúdo propriamente dito, temos uma surpresa para vocês, tá bom? Hoje nós estamos estreando o início de um vínculo de um patrocínio master. Nós temos um patrocinador que vai continuar nos ajudando a levar esse conteúdo de altíssimo nível para vocês de forma gratuita, né? Hoje você sabe, tudo isso aqui tem um custo, né? O Zé tem um custo, eu tenho um custo, o estúdio tem um custo, os convidados têm um custo, e isto vai ser minimizado com esse patrocínio e a gente vai continuando levando esse conteúdo de forma leve, descontraída e de alto nível para você que trabalha na área de manutenção. Então vamos lá, diretor, solta aí. Alô, Osvaldo, tá na escuta? A produção tá toda parada, a máquina quebrou de novo. Olha, não é drama não, mas a vida de quem trabalha com manutenção não é fácil. Tem que ouvir um monte por causa daquela máquina que parou do nada. E quando consegue arrumar, outra bucha. E é tanto perrengue que às vezes a gente só queria poder prever o futuro, né? Mas não se preocupe. É por isso que existe a Traction. Com o monitoramento da Traction, você fica sabendo de tudo o que acontece com as suas máquinas e ainda por cima recebe alertas ao mínimo sinal de falha. Olha isso, não te falei? Olha lá, a solução! Agora minhas férias saem. Isso aí. É isso aí, pessoal. Somos todos Oswaldo, né? Quem nunca foi um Oswaldo? Um cara que as coisas aconteciam de bate pronto no final do turno, ele não tinha um histórico ali. A gente fala muito hoje em dia, né? De indústria 4.0, manutenção 4.0. Hoje em dia não, já tem uns 5 anos. Mas a gente fala muito disso, mas na prática poucas coisas avançaram realmente, né? As lojas, as empresas continuam tendo lucro cessante pelos mesmos equipamentos que tinham lucro cessante há 10 anos atrás. Os técnicos continuam preenchendo OS física com papel e caneta há 10 anos, que nem eles preenchiam há 10 anos atrás. Então você não tem um histórico de ativo, você não tem ali uma continuidade de manutenção, as coisas continuam se repetindo. E a Traction veio para nos ajudar com isso, né? Ajudar as empresas da área de manutenção com esse tema. Ela envolve hoje uma tecnologia englobando hardware e software que ela consegue te informar em tempo real quais são os principais problemas dos seus principais ativos. Então ela, por exemplo, hoje em todas as empresas existem motores elétricos, ela consegue te falar, cara, o seu motor está desbalanceado, o seu motor está precisando de lubrificação, o seu motor está precisando de um alinhamento. E ela consegue fazer isso através de um hardware comunicando com um software de alta tecnologia. E, pasmem, tá? A Traction, ela tem uma canalidade com todas as principais empresas, todos os principais softwares de manutenção que a sua empresa trabalha, com SAP, com Oracle, com TOTUS. Então, você não vai precisar de remodelar toda a área de manutenção para poder ter essa tecnologia a seu dispor. É simplesmente uma integração de fácil, simples e que vai levar a sua área de manutenção a um outro nível através desse patrocínio aí com a Traction, tá bom? Se você quiser saber mais de como vai funcionar, temos aqui um QR Code agora aqui na tela, vai ficar durante o programa inteiro, só escanear, você vai cair no site deles lá, eles vão dar mais dicas de como essas coisas funcionam. Show de bola, né, Zé? Show de bola, isso aí, cara. Cara, ô Zé, você já preencheu muito OS de papel quando você era técnico? Nossa, preenchi muito. E na maioria das vezes minha letra, né, não é aquela letra linda. Então eu ficava sempre com as informações que ninguém entendia, como se fosse uma letra de médico.
Que bom que chegou a Traction para resolver esse problema, né? É, cara, eu lembro muito bem quando eu era técnico de manutenção, eu trabalhava numa empresa chamada alimentícia. E muitas das vezes era um par de eletricista, e quando um folgava, um tava de férias ou algo nesse sentido, trabalhava sozinho. Cara, diversas vezes eu chegava para trabalhar, pó quebrando, manutenção aqui, manutenção ali. Então você ia numa máquina, atendia, falava com o operador, abra OS. Aí ia na outra máquina, atendia, abra OS. Ficava a noite inteira. Muitas das vezes você parava nem pra almoçar, nem pra jantar. Ficava o dia inteiro, a noite inteira. Trabalhava do horário noturno também, correndo atrás dos itens pra resolver. Quando acabava o turno, poxa, não fechei OS nenhuma. Aí você ia voltando de cada lugar pra fechar OS. Só que você tinha lá 10 minutos pra poder acabar o seu turno. Então você colocava lá assim, o que aconteceu? O motor parou. O que você fez? Coloquei o motor pra funcionar. É isso. Aí chegava no final do dia, o PCM lá, aquele bolo de OS em papel, o bolo de OS física, para colocar isso no sistema, e via aqueles itens lá, muitas das vezes negligenciavam. E sabe o que acontecia? Uma semana depois, um mês depois, o mesmo problema acontecia com outro turno, e eles tomavam as mesmas atitudes, ou a linha parava do mesmo jeito. Então não existia uma evolução. Passavam-se meses, passavam-se anos, os mesmos problemas acontecendo, as mesmas coisas acontecendo, e não tinha histórico nenhum. Histórico nenhum. Então a Traction ela veio para poder ajudar as empresas com isso daí, né? Show de bola, né, Flávio? Isso aí, show de bola. É isso aí. Flávio, vamos lá, agora vamos entrar um pouco mais no tema aqui da área de manutenção na área de elevadores. Você está há muito tempo trabalhando nesse departamento da área de elevadores? A área de transporte vertical que a gente fala, né? Eu tô há mais de 22 anos 22 trabalhando anos. com isso. 22 A gente anos, acha que vai passar, vai ser rápido, mas não que você assusta, já foi o tempo. 22 anos, é. Nisso. Qual foi o tempo que você mais ficou dentro de uma empresa, Eu acredito que foi agora, vai fazer 13 anos que eu tô na 13 empresa. anos, é uma vida, né? O máximo tempo que eu fiquei foi 7 anos, tá? 6, 7 anos numa empresa, inclusive essa empresa de indústria alimentícia. Os tempos hoje são bem diferentes, dificilmente uma pessoa tá começando hoje na área de manutenção vai ficar tanto tempo assim dentro de uma empresa, né? Porque são bem mais rápidos, mais voláteis. O que você acha? Eu acredito que antigamente, a cultura, né, dos nossos pais, que você ficar vários anos e aposentar naquela empresa, que era o ideal, que era o legal. Tanto que quando você ia apresentar o seu currículo, às vezes, para uma empresa e falava que você ficou 6 meses, 1 ano, 2 anos em cada empresa, aí eles já pensavam, pô, esse cara ficou pouco tempo nas empresas, o que será que aconteceu? Será que ele é ruim de serviço, tudo? Mas hoje em dia não, hoje em dia você fica o tempo necessário para você ter uma evolução, né, na empresa. Se você não estiver evoluindo, a tendência hoje é você sair e tentar uma evolução em outro lugar. O mercado é muito aquecido. Mas vamos lá, Flávio. 22 anos dentro da empresa, mas qual que foi o início, assim? Me fala o Flávio, adolescente ou no início da fase adulta, como que você foi parar na área de manutenção propriamente dita? Você fez algum curso? Você foi indicado por alguém? Como é que foi? Isso aí. Bom, a área naturalmente que seria desenvolvida é a área elétrica, né? Meu pai é eletricista, mas aí lá em 1994, eu tinha 14 anos, próximo à minha casa tinha uma oficina mecânica, diesel, e aí eu ficava muito lá e comecei a trabalhar com eles lá, né? Fiquei quase 2 anos trabalhando com eles na parte de manutenção, e aí eu desenvolvi essa preferência, né? Esse gosto pela parte de manutenção, de mecânica em si. E aí eu fui pro Senai, né? Virei jovem aprendiz da antiga MBR, hoje é Vale, né? E fiquei ali no Senai até os 17 anos, mais ou menos, fazendo alguns cursos nessa área, né? Pneumática, hidráulica, tornearia, ajuste, e fui desenvolvendo. Antigamente o curso ele tinha uma duração prévia. Por exemplo, o Zé Henrique, quando ele fez curso no Senai, ele ficou 1 ano e meio. Eu também fiquei 1 ano e meio. Mas antigamente, pelo que eu entendi, o curso do Senai ele era um pouco mais extenso, né? Na sua época já era assim já? Isso, já era, mas era mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos mesmo, né? A diferença é que como você tinha mais tempo, né? Aí você fazia mais de um curso. Você fazia um curso aqui, você fazia um curso menor ali de 6 meses, e ia agregando, né? Geralmente você entrava no novo também, né? Isso, 14, 15 anos você tá no Senai já, né? Pra começar. Isso acaba te formando um caráter, né, cara? Um cara com 14, 15 anos já pensando aí numa profissão que ele vai seguir ao longo da vida, né? 22 anos depois tá aqui você colhendo os frutos de uma decisão que você tomou lá atrás. Isso aí. Mas, cara, uma história engraçada que você acabou de falar é que você foi parar na área de mecânica
por conta de mecânica automotiva, né? E não tem nada a ver, né? E grande parte que faz curso de mecânica entra lá achando que tem alguma relação com o veículo, alguma coisa assim. Não, na engenharia mesmo você vai fazer, até no curso técnico mesmo, você não vê. A parte da mecânica automotiva é 10% do que você vê, né? É um nicho de mercado muito grande que existe. É isso aí. A parte elétrica também, né, Zé? O pessoal que vai fazer a parte elétrica, eles não sabem depois no que realmente eles vão mexer, que é equipamentos, PLC, esse tipo de coisa. Quando o cara entra na parte elétrica, ele imagina que é o elétrico do dia a dia ali, uma coisa predial, algo nesse sentido. Não tem nem noção do que isso pode se tornar depois, né? Exato, eu lembro que quando eu fiz mesmo, eu fiz eletromecânica. Aí eu acreditava que eu ia entender a parte elétrica e mecânica de um automóvel. Cheguei lá, não tinha nada disso. Elétrica voltada para a área predial, voltada para equipamentos. A mecânica, igual você fez, voltada para usinagem, tornearia, fresa. Parte de automóveis eu vi só de perto nas salas de aula que tinha na escola lá do lado. Lá. Pois é. Mas me fala uma coisa, você fez esse jovem aprendiz, o jovem aprendiz nessa época ele trabalhava meio período e estudava também meio período, né? Você chegou a trabalhar dentro dessa empresa? A parte da empresa, né, no caso da MBR, ela pagava uma bolsa para a gente poder estudar. E aí sim, nas férias da escola a gente ia para lá, nas férias do Senai a gente ia para lá aprender alguma coisa, mas bem restrito, né, porque é muito perigoso. Então eles davam pra gente uma noção ali na manutenção, naqueles caminhões fora de estrada, alguma coisa bem superficial. Mas é um grande incentivo, né, que as empresas dão para o estudante. É isso aí. E desperta você mais interesse de evoluir na área. Perfeito. Você acabou o jovem aprendiz. Aí, e aí, qual foi o próximo passo? Você já conseguiu o primeiro emprego com esse curso? Você não conseguiu? Como é que foi? Terminando o jovem aprendiz, o próprio Senai conseguia entrar na área de ourives. Fazer anel, fazer brinco, essas coisas. Só que você tem que ter o dom. Você tem que ter o dom, porque você mexe com torno, né? Aí você mexe fazendo, né, assim, a joia, no caso, né? Eu já tive a oportunidade de ver como funciona. Isso, é bem interessante. Só que você tem que ter realmente a manha do artesanato, assim, né? Fazer muita habilidade. E aí eu fiquei pouco tempo, realmente. Deve ter ficado alguns 6 meses por aí. Não era muito minha área. Eu voltei para a área mais mecânica, né? Passei também por área de venda, em loja. Nessa época, na cidade, você precisa ganhar dinheiro de alguma forma, né? E aí eu comecei a fazer estágio, já entrei no Cefet, né? Já na parte de curso técnico ali, com 17, 18 anos. E comecei a trabalhar, fazer estágio na área de empresa de manutenção de ônibus, né? A parte de ônibus. Aí já era menos manual, mais gestão, mais coordenação de manutenção, na questão de estágio, né? Tentando ajudar a implementação da ISO na empresa, também foi muito gratificante você poder participar do processo, né? Medição e para implementação de ISO. E aí fiquei ali no estágio 1 ano e pouquinho, e aí em 2001 eu vim para onde eu tô, na área de transporte vertical. Caramba, então se a gente pode pegar ali esse início de carreira seu, que foi um estágio e foi uma tentativa frustrada ali de ourives, se você isolar isso, você pode falar que 100% da sua formação como profissional veio dentro da área de elevadores, né? Isso. E a área de elevadores, como que isso apareceu para você? Você tinha alguém que trabalhava lá e te puxou? Alguém que fez estágio com você acabou indo para lá também e te convidou também? Como é que foi? Como é que você foi parar nessa área de elevador? Eu estava fazendo o estágio, né, na área de um ônibus, né? E aí, antigamente você pegava o jornal, né, nas oportunidades de emprego. E aí mandei o currículo, porque estava precisando de alguém que tinha conhecimento em hidráulica. E eu tinha bastante conhecimento em hidráulica. E eu mandei o currículo e um belo dia me tocou o telefone e chamou para entrevista. Fiz os testes, passou um mês mais ou menos, continuei no estágio e recebi a ligação que poderia ir lá para conversar, para começar a trabalhar. E aí começou a trajetória, né? E o frio na barriga? Pô, elevador, vou mexer com manutenção em elevador? Como assim, cara? O que eu vou fazer na manutenção no elevador? Você chegou a pensar algo nesse sentido? Isso, você chega totalmente leigo, né? Ainda mais, não existe um curso de formação para isso, então você não consegue entrar na área, né? Aqui em BH, não. Em São Paulo, até eu sei que existe um curso básico para você começar a fazer a manutenção.
Mas aí sim, a empresa, com o porte da empresa como ela começa a te treinar, né? Aí você passa desde a base mesmo, muito treinamento, muito profissional experiente do seu lado, você vai aprendendo, desenvolvendo, com paciência, né? Que não pode ter correria nessa área, que é muito perigosa. E aí é bacana. É isso aí. Me fala uma coisa, só para o pessoal do que tá ouvindo a gente que tem uma noção do tamanho das empresas, tá bom? Você falou que tá há 22 anos ela, a gente não vai falar nome de empresa nenhuma aqui, mas me dá alguns números da empresa. Ela é uma empresa multinacional, a empresa só tá aqui no Brasil, ela só tá aqui em Minas Gerais, tá em vários estados. Me dá uma visão geral um pouco só para o pessoal saber o tamanho do lugar que você foi parar lá no começo da sua É carreira. uma empresa multinacional, empresa americana, né? Em Minas, cerca aí de 7 mil elevadores, mais ou menos. No Brasil, 40 por aí, 40 mil elevadores, mas é multinacional, ela abrange o mundo inteiro, né? É muito funcionário, é um organograma bem grande que tem, bem Tive uma robusto. dúvida. Você colocou aí a questão do organograma. Como que é o organograma nessa área de elevadores? Como que funciona a questão da hierarquia, A parte de manutenção, parte de principalmente. manutenção? Começa como técnico, tem os O início, sim, né? Você começa como técnico de manutenção, fazendo realmente pequenos ajustes, limpeza, né? Que é básico da manutenção, lubrificação. E aí você tendo uma experiência já nessa área, conseguindo fazer direitinho, você vai começar a subir, né? Você vai começar a atender um chamado que fala que é uma manutenção corretiva, né? Aconteceu uma paralisação, já tem todo um complexo ali, né? Um sistema para chegar esse chamado em você. E aí você vai fazer manutenção nessa empresa, né? Que é uma empresa de grande porte. Uhum. E aí você vai passar pela área, você desenvolveu um pouco mais, você virou técnico de chamado, né? Vai começar a atender a manutenção corretiva, você só da preventiva para corretiva. Empresa de manutenção de elevador não tem muito preditiva, tá? É um gap, seria talvez uma oportunidade, mas tem que ser mais difundido isso aí, né? Mas é basicamente preventiva, corretiva, mais nessa área. E como funciona a preventiva dentro da empresa de elevadores, propriamente dito? O cara, por exemplo, você tem 7 mil elevadores dentro de Minas, né? Então eu entendo que você tem uma quantidade X de funcionários para poder absorver isso. Então, cada funcionário tem uma quantidade X de elevadores que ele tem que olhar, ele tem que visitar lá toda semana, todo mês, como é que é? Isso aí, a norma, né? Pede uma visita de manutenção por mês, pelo menos. Então, em cima disso, a empresa faz um estudo muito bem feito sobre quanto tempo você precisa para fazer manutenção naquele tipo de elevador. Então, por exemplo, um elevador de 5 andares, de 15 andares, você vai ter lá 40 minutos, 1h10. Isso é um estudo bem profundo, né? Elaborado que a empresa faz para você saber a quantidade de elevadores que você vai poder ter na sua manutenção. Então, por exemplo, você tem 100 elevadores, você pode ter 200 elevadores. E é uma tendência, né? A tecnologia vai facilitar essa manutenção. Você vai ter menos intervenção humana. Você tem para uma pessoa só atender mais elevadores. Hoje em dia, nós vamos falar depois, mas a tecnologia está lá bem evoluída. Então, a tendência é mais elevadores para menos pessoas. E aí você consegue ter, nesse estudo, você monta uma área, né? Então precisa de X técnicos de manutenção para atender aquela área, para fazer uma manutenção preventiva por mês naquele tempo. Você não teria, antigamente, o elevador era muito mais eletromecânico, né? Muito mais mecânico, hoje em dia é muito mais eletrônico. Você teria 2 horas por elevador de manutenção, hoje em dia você tem 40 minutos. Caramba. E a tendência é realmente baixar. E os defeitos que ocorrem nessa área, por exemplo, já são todos padrões? Porque para estabelecer esse tempo, né, geralmente já tem lá as faixas de defeitos, os tempos para cada atividade. Isso. Aí você vai. Um elevador mais eletromecânico, ele vai ter 50% das falhas, tá? Estatística. No comando eletromecânico, 50% em porta. Porta, né? Que é a porta antiga, que hoje em dia não pode mais, que é tipo porta de casa, né? Com eixo vertical. Ela ela é uma porta que dá muito defeito. Aí hoje em dia mudou
né? A tecnologia, a porta é automática, e você consegue, assim, otimizar bem em todo esse tempo. Hoje em dia, se você for olhar, 70% dos defeitos que dão no elevador estão relacionados à porta. E 30% ou menos no comando, que é tudo eletrônico. A placa eletrônica que comanda tudo hoje em dia. E a parte que móvel mesmo, que dá defeito ali, porta. Então são muitos elevadores, a logística acho que é um grande empecilho, né, para que isso ocorra, mas são algo já meio que previamente alinhado, né? Não é algo que assusta geralmente quando acontece, é algo que já está meio previsível de acontecer, então você consegue estruturar para poder absorver quando aquela demanda surge. Mas me fala uma coisa, quando você entrou na área de elevador, eu entendo que você foi acompanhando algum técnico, né? Alguém nessa rotina de visitar parceiros, visitar fornecedores, visitar prédios para darem a manutenção. E o que você achou? Qual que foram as primeiras impressões suas nesse ramo? Você falou assim, pô, é um ramo que eu queria ficar aqui 22 anos. Ou isso foi acontecendo aos poucos? Como é que foi? Isso foi acontecendo aos poucos, né? O estágio que eu fazia antes era uma coisa administrativa, coordenação, administração. Então eu andava camisa social, né, dentro do escritório. E aí você vai pro campo, você vai pra rua, né? Aí é embaixo do sol, é um choque que você tem. Como eu falei, não tem uma escola que vai dar manutenção, né? Que te ensina a fazer manutenção no elevador aqui. Então você aprende realmente dentro da empresa. Você entra zerado, né? De experiência com o elevador. Eles vão te dar um treinamento interno, vai te ensinar procedimento, que é muito importante, procedimento. Vão te ensinar procedimento, e aí você vai acompanhar um técnico por X tempo. E esse vai estar sendo avaliado, obviamente, né? Saber se você vai conseguir seguir naquele ramo ou não. E aí você fica acompanhando um técnico nessa manutenção um período, depois você vai para sua área fazer manutenção. Você já assume a responsabilidade já sozinho já, né? Você já fica... Isso, tem uns meses para você assumir, né? Não é de primeira, assim, não. E você tem como é uma empresa multinacional grande, você tem toda uma estrutura por trás, né? Então você está bem estruturado, tem uma base bem boa para você poder entrar nesse ramo. Não é assim, cheguei hoje cru daqui um mês, eu cheguei hoje daqui 8 meses que eu estou liberado para poder fazer manutenção. Entendi. Teve alguma situação quando você começou que você se deparou para fazer alguma manutenção e olhou e falou, caraca, eu não sei fazer isso, eu tô passando alguma dificuldade, ou então você achou às vezes que ia demorar ali 40 minutos para terminar e acabou demorando muito mais tempo? Não, essa parte de manutenção, ela é cruel. Às vezes você planeja que você vai gastar para fazer, principalmente a corretiva, né? A preventiva ela é mais tranquila, mas a corretiva realmente... Você acha que você vai chegar e gastar ali 40, 50 minutos, 10 minutos para resolver um problema, e você pode ficar dias tentando resolver um problema. Né? É bem complexo. Principalmente, sim, a tendência da empresa é que fique com a carteira com os elevadores de fabricação dela, que é muito mais fácil para ela. Mas o mercado, hoje em dia, você não pode escolher, né? Você vira multimarcas e aí você tem que pegar manutenção em todas as áreas. Aí sim, óbvio, você tem um profissional de cada área ali que conhece bem da marca. Mas aí para você pode acontecer igual a escada rolante, que é um dos nichos da área de transporte vertical, esteira, elevador, aí é mais complexo, é mais pesado. A tecnologia tá em tudo, mas você chegar ali para você fazer uma manutenção é muito mais demorado que um elevador, por exemplo. Então, escada rolante, então, também, quem trabalha na empresa de elevador dá manutenção também? Isso. Não sabia. Não são todas, né? As principais empresas maiores já têm escada rolante, elevador, esteira, e vários outros no ramo de transporte vertical. Entendi. Agora, empresa menor, ela tende a ficar empresa independente, né? Eu, por exemplo, vou montar uma empresa para mim e fazer manutenção. Eu vou tentar pegar elevador ali, mais tranquilo para eu poder fazer serviço. Mais tranquilo, né? Me fala uma coisa, você se lembra qual foi o seu primeiro dia depois que você deixou de acompanhar um técnico que foi assumir a bomba sozinho? Você se lembra disso? Eu estava aqui na área do bairro Luxemburgo, né? E aí você pega uma folha ali com 180 elevador para fazer manutenção e você tem que dar conta de terminar ela até o final do mês. E você é medido, como é que essa medição aqui é feita? Você tem número de chamados, por exemplo. Um elevador para 3 vezes no mês. É um absurdo, não poderia parar.
Você tem que descobrir o defeito. E na manutenção você pode minimizar muito isso. Como eu te falei, 50%, né? Depende da tecnologia, é porta, 50% é comando. E aí você vai em cima daquilo. Olha, o técnico de chamado foi atender um chamado na sua área e te dá um feedback. Falou assim, olha, atendi um chamado no prédio que você faz manutenção e é esse problema. Atendi outro, o problema está ali no comando. Como você é da manutenção, você tem a responsabilidade de achar depois ali, pode ser um fio bambo, pode ser uma contatora falhando, pode ser um contato eletromecânico mesmo travando, né? Uma fiação. Aí você vai com mais tempo que o técnico de chamado poder fazer esse serviço. Então geralmente você tem uma carteira de lojas, uma carteira de prédios, vamos dizer assim, de elevadores. E quando dá manutenção nessa carteira, como você está focado na preventiva, quem atende o chamado geralmente é um técnico de chamado, né? É outra pessoa. Aí então ele vai lá, atende, aí ele dá reporte para você que faz a preventiva. Olha, fui atender o chamado lá e o problema é XYZ. Como que será monitorado? Era através de alguma OS física, através de uma OS eletrônica? Como que isso é feito? Nessa época 5 anos para cá mudou, né? Nessa época aqui era físico. Você fazia OS, o chamado... parou seu elevador, você ligava pro número da empresa, a empresa ligava pro técnico de chamada, que é especializado, que fica com o carro, principalmente para fazer esse atendimento mais rápido, e ele deslocava, atendia esse equipamento e te ligava, era rádio Nextel, né? Chamava no rádio. Então no prédio seu aqui, deu esse defeito, você fala de manutenção. Aí você corrigia. E aí as medições são feitas assim, né? Você tem que ter pouco chamado na sua área. Significa que você está fazendo uma boa manutenção. Tem intervenção humana no meio disso aí, mas que não vamos contar. Mas o básico ali da manutenção é responsabilidade de você. Você falou que dos 5 anos para cá isso mudou? Aí já entrou essa tecnologia mais tecnologia mais tecnológica, né? Que é tudo no celular. Você recebe pelo aplicativo, né? Pelo celular, que tem um chamado na área. Inclusive já praticamente fala qual que é o defeito para você fazer. Hoje em dia a tecnologia ela te permite, aqui é muito mais complicado porque você precisa de uma rede telefônica, por exemplo, mas todos os elevadores instalados novos já tem essa possibilidade. Você liga uma rede telefônica no equipamento, um software lá, e ele vai monitorar 24 horas por dia. Então, por exemplo, se seu elevador parar, você não precisa ligar mais. Ele já vai tocar lá na matriz, no CAC, no centro de atendimento, que parou, e 70% dos defeitos podem ser resolvidos por lá. Você não precisa deslocar mais o técnico daqui. Só que tem a tecnologia, mas a gente não consegue chegar ainda com tanta facilidade. Existem prédios aqui, que conseguem colocar essa rede telefônica, mas é muito caro, ainda é muito caro. Então, a tecnologia está lá, mas não é usada ainda. Mas o defeito já vem sim, né, para o técnico já bem orientado, ele já vai sabendo mais ou menos o que é. Você põe um aparelho lá e já lê, é igual o do carro, né, o veículo, coloca lá e já te passa qual é o defeito que tem no equipamento. Você se lembra de algum caso específico quando você era técnico sozinho, nesse início aí, né, que você sentiu aquela sensação de segurança por ter dado um problema que você nunca tinha visto antes? Você quer compartilhar conosco algum evento que você se recorda? Um dia eu fui no prédio X, aconteceu isso, aí eu fiquei pensando nessas oportunidades, liguei para alguém, não sei. Você tem algum caso nesse sentido? Elevadores de maior velocidade, né? Elevadores com prédios mais altos, eles são mais... você tem que requer muito mais atenção, né? Para você fazer. De toda forma, é um serviço muito perigoso. O técnico ali que está ali, ele, se ele não seguir procedimento, ele está sempre exposto ao risco, ao perigo ali de machucar, né? Mas, realmente, quando você pega um equipamento de outra marca, que você não está muito familiarizado, que já está dentro da sua carteira, existe o protocolo que você tem que seguir, de testes para você fazer. Mas, por exemplo, você manda um equipamento de 2 metros por segundo, pra você acessar o topo do carro, né? Pra você subir para fazer a manutenção. Você manda ele para baixo, você tem um procedimento. Você
faz um teste de segurança na porta, pra você poder acessar, você testa os equipamentos, a parte em cima da cabine ali, pra você manobrar ele, antes de você acessar. Aí, por exemplo, você abre a porta, aperta o botão de emergência de trava do elevador, fecha a porta, quando você abre, a tendência é estar parado. Já aconteceu o caso do elevador continuar andando. Nossa. Os contatos ter oxidado, e aí você tem que paralisar o equipamento na hora. Se você não tiver a qualificação certa para você fazer o serviço, você vai ter que entrar em contato com o supervisor para ele mandar um técnico para desmontar aquilo e ver se tem conserto, né? Ou se eu tenho que pedir uma peça nova. E aí, sim, isso sempre acontecia, né? Hoje em dia menos, justamente por causa da tecnologia que vai avançando. Perfeito. Tira uma dúvida. Quando você entrou nesse setor, você começou a atuar ali na área técnica, aprofundar, especializar e ganhar experiências aí voltadas para manutenção. Em qual momento que surgiu aquela vontade, aquele desejo de talvez caminhar ali para a área de gestão, ou veio de forma natural, do próprio desenvolver mesmo ali das suas promoções que foram vindo esse carro? Como que foi? Cara, você não quer parar, né? Quem tá na manutenção, você falar que eu quero ficar só em manutenção, é muito complicado. Tem gente que gosta. Mas você quer desenvolver, você quer parar de carregar pasta de ferramenta ali. Você acha que a grama do vizinho é sempre mais verde, mas na hora que você chega lá, você vê que você não carrega mais pasta, mas você tem um monte de outras atribuições que vão te tomar todo o tempo. E aí sim, é tendência, né? Eu não quero ficar parado, eu quero desenvolver. E aí, sair da manutenção, conseguir passar para a área de chamado. Da área de chamado eu fui para a área de reparos, né? Você vai fazer a corretiva com mais tempo do que o pessoal que faz a corretiva de chamado. E aí fui para a faculdade. A empresa é uma empresa que preza muito estudo, então paga a faculdade para você 100%. Então, Mesmo? Que legal. Bacana. Atrai bastante, né? Então hoje de obra é importante. Hoje a sua formação, você é formado em quê? Engenharia? Eu sou engenheiro mecânico, sou engenheiro de segurança. Legal. Fiz ser civil, mas não concluí. E eu tenho MBA, tenho a pós-graduação, né? E essa primeira faculdade que você fez, que foi a engenharia mecânica, a empresa que financiou? Quando eu entrei, eu comecei por minha conta, né? E aí eles viram que, né? Porque o gestor também ele tem que ficar analisando quem vai poder subir, né? Ele não vai ficar ali olhando. Ele tem que olhar o técnico dele para ver qual é o mais capacitado para ele poder trazer. E aí, como eu já fazia engenharia por minha conta mesmo, que eu não ia ficar parado, né? Aí eles me deram a oportunidade. Falaram, olha, nós temos a bolsa, vamos te dar a bolsa de estudo. Tinha feito uns 2 períodos por minha conta e depois pagar 100%. Aí é um grande alívio. Você fica satisfeito, trabalha muito mais motivado, né? Que legal. Aí você ficou o dia inteiro trabalhando e estudando à noite, né? Isso aí desde a época de técnico, de Cefet, né? Trabalha de manhã e estuda à noite. Não para, não. Pouca gente consegue não fazer isso, não né? fazer isso, estudar. né? Aí você chegou a assumir algum cargo maior durante o período de estudo da faculdade, ou você formou primeiro para depois a empresa conseguir subir você? Como que foi esse processo? O cargo de gestão em si, ele veio quase que junto com a formatura, né? Com o final. Faltando ali 6 meses, 1 ano para formar, e eu passei para dentro da área administrativa, né? E aí eu fui ficar abaixo dos supervisores, né? Acima dos técnicos, abaixo dos supervisores, para auxiliar, né? Fazer aquela ponte, um técnico de operação, alguma coisa mais administrativa. E aí já é uma área mais de gestão, já aproveitando mais a parte de engenharia. Entendi. Deixa eu te contar assim, um caso nosso aqui, tá? A gente já fala dos outros podcasts, mas eu, por exemplo, eu era técnico de manutenção, eu trabalhava como eletricista dentro de uma fábrica alimentícia, e para mim poder virar gestor, eu tive que sair de lá. Eu estava lá há muito tempo, então eu me desenvolvi lá. Quando eu formei na faculdade, estava trabalhando lá. Só que quando eu entrei, eu tinha cabeça de técnico, né? Cabeça de técnico é cabeça do cara anda todo sujo, dorme na hora do almoço jogado num canto ali, não tem resultado com nada. Quando pede fazer hora extra, vai, mas reclama pra caramba. Todo domingo é eu que me chamo e tal. Eu era esse cara. Então eu tive que sair de lá, encerrar o ciclo nessa empresa, que eu fiquei lá 7 anos, para poder crescer fora dela. O Zé Henrique,
ele é diferente. Ele também era técnico, já era formado na faculdade, trabalhando como técnico, e ele, do jeito que ele tava lá, ele não ia crescer. Então ele teve que vestir aquela sandália da humildade e conversar com o gestor dele e falar, olha, eu sei que eu tinha um histórico passado, mas daqui pra frente eu quero crescer dentro da companhia. O que você acha que eu deveria me desenvolver? Quais habilidades você acha que eu deveria aprender? Qual o meu comportamento você acha que eu deveria ter? E o cara foi dando pra ele a dica, ele foi aplicando e isso lá na frente fez ele virar gestor, né? Você teve algum momento que você gostaria de compartilhar conosco nessa transição do cara ser técnico para virar gestor? Porque o nosso público que está ouvindo aqui hoje, ele muitas das vezes está nesse patamar, né? Ele já tem toda a capacidade para virar um gestor. Ele já tem faculdade, ele já tem anos de experiência na área, só que está faltando ali alguns ajustes, muitas das vezes comportamentais. O que me atrapalhou foi com o meu comportamento, o que ajudou o Zé Henrique foi o comportamento dele, para ele virar esse gestor. O que você queria compartilhar uma coisa conosco? Bom, essa responsabilidade tem que ser dividida, né? Entre eu, que sou o técnico, e o gestor. O gestor é responsável por identificar aquele técnico no meio dos demais que pode subir. E o gestor tem que ir tentando trabalhar isso, né? Em paralelo. E o técnico tem que fazer a parte dele. Não pode ser aquele técnico que só reclama, que é sempre o copo meio vazio, né? Tem que ser aquele técnico que tenta ajudar. Você tem que entender que a empresa tem técnico que quer que o patrão, que a empresa se exploda, mas ele não pensa que ele vai junto. Né? Você tem que pensar o seguinte, como técnico, identificar onde é que está o problema do seu gestor, por exemplo. Pô, ele está precisando de alguém para fazer isso, para melhorar essa área aqui. E aí você tem que tentar, naquele gap, se encaixar ali no meio. Conversar muito com o seu gestor, né? Olha, eu tô vendo aqui que tem essa necessidade, como é que eu posso fazer para te ajudar aqui? E aí você vai se destacar naturalmente, porque a maioria não quer nem saber, quer bater o horário ali, largar a ferramenta até no ar e ir embora. Mas tem sempre aquele que quer evoluir. Isso é muito fácil de você, como gestor, identificar. Você vê aquele cara que tá com você, que tá com a empresa, né? Que quer, que tem vontade, que tem proatividade, fala assim, não, pô, vou, que tá estudando. Você vê aquele também que só vai querer fazer o feijão com arroz ali e não quer. Então, para desenvolver como técnico, é realmente olhar, tentar identificar um nicho ali dentro da sua área, conversar com o seu gestor, né? Como é que eu faço para desenvolver? Hoje em dia as empresas estão mais cabeça aberta para isso, né? Você tem um plano de carreira, você consegue achar junto com o seu gestor aonde você, né, um nicho para você poder subir aquele degrau. E realmente você tem que pensar, não quer dizer... Já conheço gente que eu formei em engenharia, a partir de hoje eu não carrego mais ferramenta. Isso é um grande problema. O cara não vai conseguir. Tem colega que trabalha comigo que ele entrou, formou, veio do interior, fez engenharia, aí não achava a área de engenharia, teve que voltar para fazer curso técnico. Caramba. Aí conseguiu entrar na área como técnico e lá dentro mostrou a capacidade que tem para poder virar engenheiro. É um passo atrás para, né? Para dar 2 passos à frente. É devagar, tem que ter paciência. Não pode achar assim. Hoje em dia, a geração de hoje em dia, como a gente estava falando no começo, é muito imediatista, né? Você olha o seu gestor, às vezes, dependendo da empresa, ele não tem a formação que você vai ter, que você teria, entendeu? Se você está fazendo serviço de manutenção, ou seja, engenheiro, seu gestor, pode ser que não seja. Não quer dizer que você vai atropelar ele, subir, você tem que mostrar seu valor. E muita coisa, a empatia vai mandar muito. Você não pode ser um cara, eu formei, eu sou melhor que ele, eu tenho que subir, eu quero esse cargo. Você tem que ter paciência, vai acontecer, né? Tem que ter paciência, mostrar o seu valor, né? Um papel, diploma não vai valer nada se for olhar dentro, dependendo da empresa. Você vai conseguir entrar em outras. Naquela ali, pode ser que você não vai conseguir desenvolver. Você tem que sair e entrar em outra, né? Você cria um rótulo em você a vida inteira, você coloca um rótulo no seu peito, né? Assim, eu sou desse jeito. Eu sou um cara que só reclama, eu sou um cara que não vem trabalhar todo dia, eu sou um cara que reclama de hora extra, reclama de tudo, o supervisor pede, pô, preciso que você dê uma chuva daquelas em BH. De repente parou aquele monte de elevador. Na hora de ir embora, né? 5 horas da tarde.
Aí o gestor fica doido, começa a entrar um monte de elevador parado para ele, e geralmente à noite fica 2 técnicos, dependendo da empresa. E aí vai ser uma carga muito grande. Aí é aquele técnico que antes de você ligar para ele já liga, fala assim: ô chefe, parou aqui, cara, essa chuva aí, como é que tá a área? Eu tô vendo aqui pelo sistema que tem um monte de elevador parado, se precisar de ficar eu fico. Antes de você falar com ele, existe técnico que já fala. Esse cara já tem alguns pontinhos a mais, entendeu? Sim. E aí pode ser que ele vai ser técnico a vida inteira porque ele não quer evoluir, mas se ele quiser evoluir, com certeza ele pensa diferente, ele pensa fora da caixinha e vai conseguir subir. Você colocou um ponto interessante. Eu já convivi com pessoas, até no meu nicho ali, que tinham o potencial para crescer, mas era muito imediatista. Não tinha aquela questão de conseguir esperar um pouco. Então, assim, às vezes a pessoa forma, já vem na mente, igual você disse, não vou pegar de ferramenta, agora eu tenho que crescer mesmo. Porque eu acho que muitas das vezes a própria pessoa ela aprende na faculdade que quando ela formar, ela vai ser gestora, ela não vai trabalhar no pesado, ela não precisa conhecer aquela parte prática, e não é isso. A gente precisa realmente ter um pouco de conhecimento da parte prática para você conseguir realmente crescer e conseguir liderar bem ali, né? Principalmente os primeiros níveis de gestão, tá? A gente fala muito nisso daqui, tem uma teoria que chama pipeline de liderança, que ele fala que o primeiro nível de liderança você é líder de si mesmo. Então, por exemplo, um técnico de elevador, ele é um líder de si mesmo. Ele se autogere, vamos supor, né? E a partir do momento, a próxima etapa de liderança, ele vai ser líder de pessoas. Então, ele provavelmente vai ser um supervisor, vai ser um cara ali que vai lidar diretamente com os técnicos. O próximo step, o cara vai ser líder de líderes. Depois o cara vai ser um líder corporativo. Então, tem vários steps disso. E cada step desse, você tem que se desenvolver novas habilidades comportamentais e também habilidades técnicas. E quando o cara ele é um técnico de manutenção e vai sair do líder de si mesmo para o próximo nível, que é líder de pessoas, esse cara aqui ele tem que ter um mínimo de conhecimento prático. Porque esse pessoal que está aqui no nível baixo vai pegar ele como ponto de referência a todo momento. Então, o cara tem que ter um conhecimento básico, o cara tem que ter aquela experiência do dia a dia. A partir do momento que ele vai crescendo, vai ser líder de líderes, líder corporativo, essa habilidade fica cada vez menos necessária. Você fica um cara mais generalista, né? Mas o primeiro step, que é geralmente o próximo passo do técnico, o cara tem que ter essa habilidade. Você, quando saiu desse passo técnico, assim, você é um cara que já tinha quanto tempo de experiência nessa área? Olha, de 2001, vamos colocar para virar gestor de 2001 a 2006. 2006, tinha 5, 6 anos já dentro dessa... E aí eu passei por toda a base técnica, né? Manutenção, chamada, reparo. E aí, igual você falou, você é líder de si mesmo. Você tem uma responsabilidade ali, você tem que encarar aquela rota sua, aqueles clientes seus como seu. Né? Não pode ter reclamação, você tem que melhorar a qualidade da manutenção. Automaticamente, você fazendo isso, você vai ser diferente de muitos. E aí você já sobe um patamar ali dentro daquela equipe, você vai ser visto diferente. E aí sim, na hora que você chega à liderança, por exemplo, né? Você vai ser líder dentro da sua equipe mesmo, depois você virou gestor. Aí você vai chegar ali em 2006, conseguir entrar para a parte mais de administrativo, né? De liderança, nessa outra etapa. E qual que foi o próximo step, assim? Você chegou nessa parte administrativa, né? Aí você não parou por aí, você teve outros reconhecimentos dentro dessa empresa. Mas qual que foi o principal desafio que você teve quando você chegou nesse local aí? Sair de técnico, sair de um cara apertador de parafuso ali, agora eu sou um cara mais administrativo, né? Qual foi a sua dificuldade? Você tem quem não subiu, né? Que você vai tentar sempre te testar, pôr em xeque. Você vai ter um relacionamento diferente com o cliente. Uma coisa é o relacionamento que você tem com o cliente como técnico. Você está ali uma vez por mês. Outra coisa é você pegar todos os clientes, possíveis clientes para você. E aí sim é um desafio. Você vai ter que trabalhar já com mais pessoas diferentes, né? E aí vem a organização de você dentro da empresa, como é que você vai fazer essa gestão, você começa a trabalhar com a parte financeira também, que antes você não tinha tanto contato, mas dentro da empresa, a empresa te prepara para isso, né? Obviamente que às vezes tem que ser mais rápida a transição, você não consegue,
dependendo da sua experiência dentro da empresa, eles não vão fazer muito, né? Você já vai, tô precisando de ocupar essa vaga aqui, vai ser você. Já entra jogando, né? Aí, mas a experiência que você tem, o que você não para de estudar, que não pode, sem continuar sempre tentando aprender, você consegue desenvolver, né? Você consegue chegar. E a empresa também entende isso. A empresa não vai querer que você vai dar resultado logo de cara. Também você não pode demorar um tempo para dar resultado, mas isso aí você lembra de alguma ocasião específica que você, poxa, o que eu tô fazendo aqui nesse local? Por que eu vim para cá? Por que eu não continuei lá no meu local que eu já tava dominado já? Você teve alguma experiência, cara, que eu compartilhar assim, com você? A gente, não vou te falar que a gente pensa várias vezes, né, durante um ano, né, e não é só durante a transição, porque às vezes você trabalha com níveis de cliente diferentes, e isso manda muito. Você trabalhar com cliente externo é difícil, não é fácil não. Tem uns caprichos diferentes do outro, entendeu? O cara pega um contrato aqui que tá escrito, você vai fornecer esse tipo de serviço. Chega lá, ele não quer só aquilo, ele quer que você faça muito mais para ele. E aí você pensa, cara, que difícil. Tem gente que aí você fala, é isso mesmo. Só que quando você assusta, já tem 15, 20 anos você tá ali dentro. Aí até para você sair, mudar de área, né? Numa empresa multinacional, você fica com muito serviço, então você fica com a venda focado aqui, ali, né? A gente, né? Você mudar de área, você tem que ter realmente conseguir olhar para o lado. E aí você pode pensar em outras possibilidades. Sim, na área de engenharia tem milhões de possibilidades. Aqui, só um outro ponto também. Eu sei que nessa área agora, você como gestor, tem várias pressões voltadas para essa área. Qual o ponto que você poderia destacar que você vê que recebe maior pressão? Por exemplo, a maior pressão é quando os elevadores param em determinada região e aí tem aquela pressão para colocar tudo para funcionar, ou a questão de clientes, contratos. Como você vê isso? Você tem clientes que são VIP, né? E esses aí, eles têm que ser atendidos na hora. Tem cliente que mantém aquela 80% dos seus clientes dão um valor de receita e 20% te dão 80% de receita. Então você tem que focar nesses. Esses caras sempre têm que ser atendidos. Então isso é uma pressão muito grande. Resultado. Você é medido hoje em dia pelo seu resultado. Você é um número numa empresa multinacional. Você não é. Você é um número. E aí aquele número tem que dar o resultado. Você tem que entregar, no meu caso, X elevadores por ano, prontos, ajustados. E aí você tem várias interferências nesse meio do caminho, né? A mão de obra para fazer o serviço, se é terceirizado ou não. Aí você vai envolver a mão de obra terceirizada. A mão de obra hoje em dia está muito complicada. Eu trabalho dentro de novo equipamento, então eu trabalho dentro de construção civil sempre. É uma reclamação geral, né? Na construção civil, você não acha mão de obra. Para montar elevador, fazer manutenção, é dificílimo você conseguir mão de obra. Você não consegue mão de obra. Então, junta isso, resultado, você não pode deixar de cumprir. Você tem que cumprir o resultado. E aí, essa mão de obra é um gargalo ao comprometimento das pessoas, é um gargalo que gera muita pressão. É muito louco isso, né, cara? Eu também trabalho muito no ramo de varejo, né? Então eu rodo bastante estado, falo com bastante fornecedores, muitas construções, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E é unanimidade isso que você acabou de falar, cara. Todo mundo reclama de mão de obra. Então, sei lá, a gente vai dar manutenção lá em Cuiabá. Os caras falam, não, mano, manutenção em Cuiabá tem pouca mão de obra qualificada. Aí você vai para outro estado, não, aqui também tem pouca mão de obra qualificada. Outro lugar, pouca mão de obra. E em contrapartida, você vê, infelizmente, o número de desempregados cada vez aumentando mais e mais e mais. Olha que loucura isso. Você tem um local falando que está aumentando o desemprego e outro lugar no mesmo ambiente, assim, falando que está com falta de mão de obra. Muito louco isso, né? Existe um gargalo aqui que a gente precisa entender o que está acontecendo. Será que a galera que está desempregada não está se qualificando porque não tem oportunidade? Ou a galera que está empregada não está tendo a responsabilidade necessária para assumir um certo papel? Porque quando a gente fala de mão de obra ruim,
geralmente as empresas que eu lido, eu queria até ouvir de você agora, eles falam com muito relação a comprometimento de funcionários. Então o cara fala que começa a trabalhar segunda a sexta e começa a faltar, vai pra noite beber e não vai trabalhar no outro dia, e isso em todos os níveis, né? Não só na base, mas em todos os níveis tá faltando esse comprometimento. O cara da sexta-feira ele some, aí precisa dele no final de semana, ninguém acha esse cara, e o cara aparece na terça, quarta-feira, viajei, desliguei. Qual que é a sua visão sobre isso, cara? Cara, é o comprometimento mesmo, né? Ele é muito importante. E aí você vê, no meu caso, eu trabalho com as duas áreas, a mão de obra de funcionário direto e a mão de obra terceirizada. A mão de obra terceirizada é muito mais complicado a gente poder fazer a gestão, porque o cara tem a empresa dele, ele não tem toda a capacidade de gestão, ele é um cara que tem experiência, monta a empresa. E aí ele vai trabalhar domingo, você vê o cara postando na rede social, bebendo toda. Segunda-feira ele não trabalha, cara. Não te atende, o cliente não quer saber, tá te ligando. Né? Você não consegue falar com o seu terceirizado. E você não pode fazer assim, você não cumpriu aqui, tchau, vem o outro, coloca no lugar. Não tem essa mão de obra. Eu já escutei de construtor que depende da gestão, depende do governo. O cara vai ganhar uma bolsa, ele não tem interesse tanto de trabalhar, porque praticamente se ele ficar em casa, ele vai ganhar quase o que ele ganharia podendo trabalhar. Então isso é um dificultador do processo. Mas eu vejo que você vê aí, tem muita gente desempregada. Mas já aconteceu comigo, você fala, porra, consigo colocar você ali para aprender, mas aí falta interesse. A pessoa não quer carregar peso, a pessoa acha que... Mas você não... Até para você carregar peso, aquele que a gente tá falando antes, um passo atrás, às vezes, para você dar 2 para frente. Uhum. Pô, não é só porque eu sou engenheiro ou porque eu sou técnico, não vou carregar peso. Vou aprender a montar elevador, vou desenvolver ali dentro, vou ter que investir 6 meses, né? Às vezes recebendo pouco ou só contribuição, que eu vou virar um ajudante para me aprender a trabalhar e sair. E aí... E aí você vê, né, que essa defasagem de qualificação, de mão de obra, de comprometimento, acaba fazendo com que aqueles poucos ali que tem uma certa visão de interesse de subir, de crescer, se destaque. Porque o cara acaba se destacando pelo quê? Se for olhar, fazer o que realmente deveria ser feito, que é chegar no horário, mostrar o interesse, mostrar uma produtividade. Aquilo ali é o que realmente deveria ser o básico. Se o cara fizer só o básico, ele já destaca. Só o básico, não precisa de fazer muito acima disso. Claro que o que consegue... É o 120%, né? 120% é 20% a mais ali do que deveria fazer. Cara, vamos fazer uma recapitulação aqui. A gente tem hoje na área de elevador os níveis mais básicos, né? O ajudante que acompanha o técnico, tem o técnico preventivo, tem o técnico chamado, tem o técnico de operações, que você falou, que você já começou a lidar um pouco mais de gestão. Aí acima desse técnico de operações tem o supervisor, né? Aí o supervisor, ele toma conta de uma praça maior, né? Aí acima do supervisor tem um gerente, é isso? Aí vai de cada empresa, né? Mas o básico é o supervisor, tem empresa que tem coordenador, tem uma outra camada antes do gerente, o gerente. Uhum. Onde eu trabalho tem o gerente, tem o supervisor, tem um superintendente, que é a parte técnica da manutenção e da instalação. Tem empresa que tem 2 superintendentes, um só para instalação, um só para manutenção. E aí tem o gerente. Aí acima do gerente tem... Né, aí já é a parte já é a parte operacional. Isso, né? Aí, assim, a gente conhece empresa em BH que tem esse organograma, conhece que tem maior, que aí tem coordenador de vários níveis e superintendente de vários níveis, né? E tem empresa menor também que já é mais direta, é o técnico junto com o dono, né? Então só para quem tá ouvindo a gente aqui, eu trabalhei numa empresa, que a área de manutenção dela era a base toda formada por técnicos, então não tinha ali ajudante, era técnico, a base técnica era os estagiários. Aí acima dos técnicos tinham níveis de técnicos, né? Tinha técnico 1, técnico 2, etc e tal. Acima deles, quando a gente fala da parte de gestão, era o supervisor e coordenador. É isso. Ou você virava supervisor, que tinham 3, ou você virava coordenador, que era um cara. Então você tinha ali uma base gigantesca de técnicos,
para você virar gestor, você tinha 3 oportunidades ou uma só. É muito pouco, né? E quando a gente fala empresa de elevador, você trabalha nenhuma, né? Tem quantas empresas de elevador só aqui em Minas, só aqui só aqui em São Paulo, no Rio, só no Brasil. Tem quantas empresas de elevador grandes, estruturadas? Tem milhares, centenas, milhares talvez não. Tem dezenas, centenas de empresas grandes. E olha as oportunidades que as empresas têm, né? Você está falando que tem vários supervisores, tem empresas que tem coordenadores, tem empresas que tem vários superintendentes, tem empresas que tem gerentes. Olha para você ver tanto de níveis da área de manutenção que tem oportunidade dentro dessas empresas, que talvez hoje você na empresa que você não está crescendo porque não tem essa oportunidade dentro dela e talvez num ramo diferente você consiga evoluir nesse sentido, tem né? a parte de venda também, que também precisa de um bom técnico, conhecedor do produto, que aí em vez de você vir pro ramo de supervisão, você vai pro ramo de vendas, que já é outra oportunidade gigante também. Apesar de falar vendas, é uma venda técnica, né? Porque você vai vender um equipamento técnico. E você vai vender Tô falando que você vai vender só o equipamento, você pode vender um elevador novo, mas você pode chegar num prédio que possui um elevador e modernizar esse equipamento, trocar partes dele para que ele se atualize, né? E aí você tem que ser muito técnico, tem que ser uma pessoa tecnicamente boa. Você chegar lá, identificar os problemas e passar a solução para o cliente. E aí, você tocou num ponto interessante, questão de trazer um elevador antigo para modernizar ele. Nesses 22 anos que você está atuando na área de elevador, quais foram os principais avanços tecnológicos que você identificou, que você fala assim, nossa, antigamente eu fazia essa manutenção dessa forma, hoje já tem que ser dessa forma. E qual que foi o seu processo também, vamos colocar assim, psicológico, para se adequar a esses avanços? Teve alguma restrição? Foi fácil? Como que foi isso? Bom, eu passei por a fase do papel, né? Até a fase do celular, tudo hoje em dia no celular. Essa questão desse avanço na modernização, você consegue ver que a tecnologia está alinhada praticamente com a tecnologia do mundo inteiro. Então, o elevador que está lá na Europa, a base dele está aqui. Eu não vou usar tudo que eu uso lá, por exemplo. Eu vou usar aquecimento na cabine, que aqui eu não vou aquecer a cabine. Né? Mas posso resfriar. Então, toda essa tecnologia tem. Eu pego um elevador 90% mecânico, eletromecânico, e vou colocar nele toda essa tecnologia. Existe toda essa possibilidade, infinitas possibilidades, né? Hoje em dia a tecnologia está tão grande que você já é bem avançado o desenvolvimento. Você tem um elevador aqui do prédio, você tem a tecnologia, ele está conectado na rede do prédio, Wi-Fi, eu tenho o aplicativo, você está chegando na garagem ali, identificou a rede do prédio, o elevador vai descer, você vai entrar na cabine, sem pôr a mão em nada, e vai te deixar aqui no seu andar. Sem nada, só tudo. Então infinitas possibilidades. Né? Antigamente você apertava, ladrão entrava no prédio, apertava o botão, subia no seu andar. Hoje em dia, reconhecimento facial você pode colocar em qualquer elevador. Digital. Então, reconhecer o facial já vai liberar o seu andar. Então, hoje em dia tem muita possibilidade. Bacana. Show de bola. Deixa eu te fazer uma última pergunta aqui pra gente finalizar. Você é um cara que começou de baixo, da base mesmo, carregando caixa de ferramenta, e hoje você assume um cargo de gestão. Até a gente não entrou nesse ponto. Você tem algum vínculo com o CREA aqui de Minas Gerais, né? Isso, eu sou engenheiro responsável da empresa, eu sou suplente do CREA, né? De consultoria do CREA lá. Pela ABMEC, Associação Brasileira de Engenheiro Mecânico, que a gente é convidado, a gente faz esse suporte, né? No CREA, a ligação é muito interessante, né? Te dá um campo de visão gigantesco aí, na área da engenharia, na área da gestão, possibilidades, né? Então, olha pra você ver, o cara que começou de baixo, carregando um caixa de ferramenta, muito provavelmente da situação que você está ouvindo hoje está, né? Talvez. E foi crescendo na carreira, teve as dificuldades, teve os acertos, os erros. É um cara super qualificado. Agora, me fala uma coisa, se você pudesse aconselhar um profissional da área de manutenção, que está lá, né, já possibilitado de alcançar um cargo de gestão dentro das empresas, mas ele não consegue porque ele não tem um direcionamento. E por N motivos ele caiu nesse podcast aqui agora. E ele viu o seu podcast.
isso o podcast vai ajudar ele a crescer dentro da carreira. Me fala uma coisa que você acha que o cara deveria aprender, deveria focar para ele poder crescer dentro da trajetória de vida dele. Cara, você tem que ter seu network dentro da empresa, fora e dentro. Você tem que ser visto como... A empresa tem que ter medo de te perder. Eu não posso perder esse cara. Vou arrumar um local para ele. Se você for só aquele mais um no meio da multidão, você tem que fazer alguma coisa diferente. Você tem que conseguir mostrar para o seu gestor que você é capaz de, sem ser agressivo, estar no lugar dele para ele poder subir. E é bastante interessante isso. Então você tem que fazer o feijão com arroz que a gente estava fazendo, o básico, cumprir o básico, pelo menos, e mostrar interesse, mostrar que você está disponível para a empresa, que você quer crescer com a empresa, né? Mostrar o seu empoderamento, que você tentar trazer a empresa, né? Para o pessoal ver que você quer. E aí, cumprir, olha, estou com um problema aqui, você está sempre disposto. Você vai ter que fazer isso um período da sua vida se você quiser crescer. Depois você vai até relaxar um pouco, mas para crescer, para mudar, subir mais um degrau dentro da empresa, você vai ter que fazer algo a mais, né? E tá sempre conversando, pedindo feedback do seu gestor, né? Propondo melhorias. Isso aí mostra que você é diferente, né? Perfeito, perfeito. Cara, acho que não vejo uma finalização melhor do que esse podcast, tá? Acho que o que você falou corrobora muito com o que a gente acredita, corrobora muito com o que a gente vem trazendo até então, com outros convidados também, que não... apesar de não existir assim, uma fórmula mágica, né, um botãozinho que você aperta e vira técnico, agora vira gestor, mas existe ali um caminho, e geralmente os caminhos são padrões. A gente conversou com um cara que trabalha no ramo hospitalar, conversou com um cara que trabalha no ramo de varejo, conversou com um cara que trabalha no ramo agora de elevador, e vamos conversar com outras pessoas, e sempre a mesma coisa, é você manter o básico bem feito e sempre tá agregando algo a mais. E tá sempre lidando ali diretamente com o seu gestor. Você não pode ter medo do seu gestor, né? Eu vou evitar ele. Eu quero trabalhar no turno no qual ele não tá. Não, você tem que estar sempre em contato com ele e ele enxergando em você uma pessoa que pode estar assumindo a cadeira dele no futuro. E automaticamente isso pode acontecer ao longo do tempo. Tenha paciência, como você falou, né? Zé, você queria compartilhar alguma coisa conosco para finalizar esse podcast pra gente? Cara, eu queria falar mais uma vez para quem está nos assistindo aí que esse podcast, essa nova temporada, ela mostra que existe N possibilidades no mercado para você entrar na área de manutenção e poder crescer. Então você que está assistindo, velho, escute os conselhos que são ditos aqui, os pontos, absorva ao máximo tudo que é falado, porque é possível crescer, é possível alcançar seu cargo de gestão e assim, o céu é o limite, né, pelo que a gente tem visto aqui. É isso aí. Pessoal, para finalizar, novamente reforçando aqui, se você hoje é um gestor de manutenção, é responsável pela área de manutenção de grandes empresas e ainda trabalha com OS física, aquela OS que o técnico preenche em a caneta e depende ali da boa vontade dele de escrever o que ele quer ou não para você ter um histórico do seu ativo, cara, sai dessa vida, leia que esse QR Code está aqui da Traction, ela tem uma solução, envolve hardware e software e consegue monitorar os seus principais ativos dentro da sua empresa e falar com você exatamente o que está acontecendo com ele. Olha, o seu ativo precisa de lubrificação, o seu ativo está desalinhado, o seu ativo vai parar se você não der tal manutenção nele. Ele consegue falar para você prever essa situação e também direcionar uma equipe para poder atuar antes que haja lucro cessante na sua operação, tá bom? Então, seja enxergado como cara de manutenção diferente dentro da empresa que você está hoje, pegue essa regra de manutenção que existe, eleve ela para outro patamar com a ajuda da Traction, leia o QR Code, caia no site deles e eles têm uma comunicação com todos os principais softwares de manutenção que existem. SAP, Oracle, TOTS, então leia aqui e seja um cara reconhecido de forma diferente na área de manutenção, tá bom? Obrigado, Flávio de Deus, pela presença. A gente está finalizando aqui mais um podcast e obrigado pela contribuição, viu? Eu agradeço vocês aí a oportunidade aí de participar do podcast do Chão Gestão, contando minha história aí. Muito obrigado. É isso aí, pessoal. Abraço, fique com Deus e até logo. Abraço.